Olá pessoal, mais um vídeo sobre diagonalização de matrizes. Escreva a matriz A de forma 5, 2, 1, menos 6, menos 2, menos 2, menos 4, menos 2 e 0, essa é a matriz A, da forma que ela seja descrita por multiplicação da matriz P, D e P na menos 1, onde D é a nossa matriz diagonal dessa matriz A e P é a matriz mudança da matriz A. E P menos 1, como sabemos, então, é a inversa, né, da matriz mudança. Para isso, nós vamos precisar calcular os autovalores, depois os autovetores, e com a matriz mudança pronta, fazer a inversão dela, tá? Então, é um trabalho extenso, mas vamos lá. Primeiro passo, determinar os autovalores. Para isso, nós vamos definir o polinômio característico do determinante de A menos lambda I. Bom, pessoal, I é a matriz identidade da composição da matriz A, ou seja, a matriz identidade 3 por 3, que sabemos que ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Ou seja, a diagonal principal dela todinha é igual a 1. Se queremos lambda I, basta multiplicar o lambda pela matriz identidade. Sendo assim, onde havia elemento igual a 1, vai haver o lambda, tá? O lambda são os nossos autovalores que estamos procurando. Então, agora basta calcular a determinante da subtração, né, entre as duas matrizes. Então, fica 5 menos lambda, vai mudar só a diagonal principal, ó. Menos 2 menos lambda, e a última, como é 0 menos lambda, apenas menos lambda. E agora, nós vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, é a diagonal principal, a multiplicação dela, mais a outra diagonal, que vai ficar formada entre esse 2 menos 2 e esse menos 4, mais a diagonal formada por menos 6 vezes menos 2 vezes 1, menos as diagonais secundárias, que são 1 vezes menos 2 menos lambda menos 4, mais menos 2 vezes 5 menos lambda, mais 2 vezes menos 6 vezes menos lambda, tá? Determinante normal. Quem não souber fazer por esse método que eu estou mostrando, basta repetir as duas primeiras colunas, né, e montar as diagonais. Vai ficar da mesma forma, certo? Seguindo, nós temos, ó, o resultado. Fica menos lambda multiplicando, né, toda aquela primeira multiplicação entre dois termos que a gente já fez. Menos 8 mais 4 lambda, menos 12 lambda, menos 20 menos 4 lambda. Ao resolver, vocês vão perceber que ficarão nessa situação. Unindo os termos, né, que são semelhantes, e também terminando essa multiplicação, lembrar que multiplica por todos, distributivo, cuidar os sinais, muita atenção, nós vamos chegar a esse formato aqui, todos esses, né, e vamos unir eles, ó, fazer a soma. Então, fica menos lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, menos 2 lambda. Isso aqui é uma equação, então, que a gente pode, né, provar ela, que ela é igual a zero, porque sabemos que esse determinante dá zero, né? E aí, então, vamos calcular esse valor dos lambdas, né? Esse lambda na terceira, então, é uma função, é uma equação cúbica, ela vai ter 3 valores para o lambda. Então, nós podemos dizer, deixar o lambda em evidência, podemos, então, apresentar menos lambda ao quadrado, mais 3 lambda, menos 2 igual a zero. Assim, uma resposta para o autovalor vai ser zero. Então, lambda, linha, zero. E aqui uma equação de segundo grau, que a gente pode resolver pela fórmula, né, ou por soma e produto. Eu resolvi por soma e produto aqui diretamente. Multiplicação que dá mais 2 e a soma menos 3, só que com o sinal trocado a soma tem que dar 3, né? Porque aqui nós temos um A negativo, então pode primeiro multiplicar ela toda por menos 1 e depois calcular. O produto que dê 2 e soma 3 é um produto entre 1 e 2, porque a soma de 1 mais 2 dá 3, então fechou certinho.
Então, o segundo alto valor é 1 e o terceiro alto valor 2. Assim, nós temos 0, 1, 2, tá? Ou 1, 2, 0. Aí, a forma como vocês forem definir isso não tem relação nenhuma com a resposta, tá bom? Então, eu utilizei agora, já que nós vamos ter que buscar a matriz, né? Eu fiz o segundo passo, começando por lambda 1. Então, pegando aquela matriz principal lá, 5 menos lambda, né? Então, eu tenho que fazer 5 menos 1, que vai dar 4, porque eu estou utilizando o valor do lambda 1. Daí, o termo central também muda, fica menos 3, e o último termo também muda, porque fica menos 1. Todos eles é um número menos lambda. Então, eu tenho que diminuir um de todos os elementos da diagonal principal, tá ok? A matriz nova agora, vou multiplicar pelas letrinhas A, B, C, tá? Porque eu tenho que procurar vetores. Então, o vetor eu ainda não conheço. Então, fica a matriz conhecida vezes as letras para representar a posição do vetor igual a 0, 0, 0. Estou procurando os autovetores, tá bom? Então, vamos lá. Montando o sistema, nós teremos 4 vezes A, 4A, mais 2B, mais C, igual ao primeiro, que é 0, tá? E é só multiplicar, é linha vezes coluna, tá, pessoal? Então, menos 6A, menos 3B, menos 2C, também é 0. Menos 4A, menos 2B, menos C, também igual a 0, certo? Como esses sistemas formados aqui sempre são LD, o que eu quero dizer com isso? Sempre uma linha anula a outra, ou uma linha é a combinação entre as outras duas, enfim, né? Então, eu sempre vou ocupar apenas duas equações para tentar responder e desenvolver um autovetor. Por que eles são LDs? Porque eles têm infinitas soluções, tá? Que se vocês olharem aqui, na soma da primeira equação com a segunda, nós zeramos, né? Ó, zera, né? Eu fico só com a equação central e não consigo responder. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar a primeira equação e a segunda equação. Para isso, a primeira equação eu fiz a multiplicação dela todinha por 2, dobrei ela, tá? Para a gente poder eliminar a variável c e ficar escrevendo em função de AB, tá bom? Então, sendo assim, dobrando, 8A, 4B, 2C, tá bom? Tá ela aqui. Fazendo a soma entre as duas, a segunda eu copiei ela de forma normal, 2C menos 2C anulou, fica B e 2A. Então, 2A mais B igual a 0. Isolando B, nós teremos que B vale menos 2A, certo? Pegando a última equação, substituindo, então, menos 2A no lugar do B, eu vou ter que menos 4A, menos 2 vezes menos 2A, menos C igual a 0. Daqui, então, como eu fico com menos 4A mais 4A, a gente chega à conclusão que o C vale 0. Se o C vale 0 já, o B vale menos 2A, o A é ele mesmo. Assim, nós podemos descrever um dos autovetores como A menos 2A e 0, certo? No lugar de A, B, C. Adotando A igual a 1, normalmente a gente adota, tá? O valor 1. Teremos, então, que esse primeiro vetor, ou V de 1, o V quando lambda vale 1, é 1, menos 2 e 0, tá bom? Então, esse é o primeiro vetor, tá? Segundo vetor, mesmo processo, porém agora eu vou utilizar o valor do lambda, vou utilizar 2, lambda igual a 2. Então, aqui na matriz, aqui e aqui, vai mudar os valores, porque eu tenho que subtrair 2 da matriz principal lá da A, tá? Então, ó, 5 menos 2, 3, menos 2, menos 2, menos 4, né? E 0, menos 2, menos 2, certo? Então, essa agora fica a nova diagonal, tá? Principal. Mesmo processo, vou multiplicar por um vetor geral ABC e tem que dar o vetor nulo. Montando a equação, ó, da primeira, 3A, 2B, C. Segunda, menos 6A, menos 4B, menos 2C. Menos 4A, menos 2B, menos 2C. Sempre igual a 0, tá?
Novamente, então, nós vamos pegar duas equações, certo? Então, aqui no caso, como dobrando aqui, somando com essa zero as duas, eu dobrei a primeira e somei com a terceira, tá? Então, aqui, ó, dobrou a primeira, então 6A, 4B, 2C, e vou somar com a terceira, tá? Então, anulou C, ficou 2A mais 2B. Logo, se 2A mais 2B vale zero, eu posso afirmar que o B é igual a menos A. Bom, isolando, né? Pode cortar o 2 aqui, porque pode simplificar. Então, fica B igual a menos A, certo? Se B vale menos A, eu pego uma equação, no caso eu usei a última, mas pode ser qualquer uma delas, e utilizo a relação que o B vale menos A. Então, menos 4, menos 2 vezes menos A, menos 2C. Então, fica menos 4 mais 2A, menos 4A, desculpa, mais 2A, menos 2C. Menos 4A com mais 2A, então fica menos 2A igual a 2C. Logo, podemos concluir que o C vale menos A, né? A gente pode simplificar por 2, fica menos A igual a C, então C igual a menos A. Assim, o nosso vetorzinho pode ser o A, menos A, menos A. Adotando o A valor 1, nós vamos ter, então, que o vetor, quando lambda vale 2, é 1 menos 1 menos 1. Tá ok? Terceiro, então, vamos utilizar o último alto valor, então, lambda é igual a 0. Sendo assim, a minha matriz A permanece do mesmo jeito, sem modificação. Então, volta a diagonal principal normal, 5 menos 2 e A, volta a própria matriz A, vezes o vetor que estou querendo calcular, igual ao vetor nulo. Montando as equações, teremos 5A mais 2B mais C igual a 0, menos 6A, menos 2B, menos 2C igual a 0, menos 4A, menos 2B igual a 0, porque 0 vezes C vai dar 0, tá? Então, aqui nós temos três equações. Obviamente que eu vou utilizar aqui já uma relação direta, né? Porque não tem o termo C, então fica bem fácil. Eu vou utilizar aqui, né? O B, já vou simplificar por 2 aqui. Então, eu vou deixar o B para o outro lado da igualdade. O B vai ficar menos 2A. Segunda equação, utilizando que B vale menos 2A, eu vou substituir no lugar do B menos 2A. Então, fica com menos 6A, menos 2 vezes menos 2A, menos 2C igual a 0. Aqui, menos 6A com mais 4A, nós vamos obter menos 2A, menos 2C igual a 0. Podendo simplificar por 2, teremos que o A é igual a menos C, tá? Se o A vale menos C e o B valia menos 2A, vamos escrever tudo em função de C, então. Vai ficar menos 2 vezes menos C, fica 2C, tá? Então, o A vale menos C, o B vale 2C e o C. Adotando que o C vale 1, teremos que esse V de 0 é igual a menos 1, 2, 1, certo? Então, você pode adotar qualquer valor e escrever sempre uma variável em função da outra, tá? Aqui nós temos D e P. Vamos definir elas e escrever elas agora. A matriz diagonal, ela vai ser formada pelos autovalores, ou seja, a minha matriz diagonal é 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Por quê? Me interessa mudar a diagonal e escrever em diagonal os meus autovalores. Então, essa a gente já definiu, né? Agora, a matriz P, que é a matriz mudança, ela é em função dos autovetores, aqueles vetores que foram as respostas dos slides anteriores. Então, 1 menos 2 e 0 é a primeira coluna, que é o primeiro vetor. 1 menos 1 e menos 1, segundo vetor, o V2. E menos 1, 2 e 1 foi o V0, o terceiro vetor que a gente calculou, tá? Então, aqui nós temos as duas calculadas. Basta, então, a gente lembrar da relação que A vezes P,
que é a matriz mudança, deve ser igual à matriz mudança vezes diagonal. Então, A vezes a matriz mudança, que é essa que está aqui, deve ser exatamente igual a essa matriz aqui, ó, tá? Então, eu fazendo a multiplicação da matriz A pela matriz mudança, deve ser sempre igual a mudança vezes diagonal, tá? Mudança vezes diagonal é a matriz P, então, linha vezes coluna. Linha vezes coluna, para escrevendo todos os elementos. Depois a segunda linha vezes as 3 colunas e assim sucessivamente, tá? Para ficar mais prático, você pode sempre fazer a primeira coluna aqui, ó, multiplica pelo respectivo alto valor. Então, se o alto valor era 1, eu multiplico toda essa coluna por 1. Então, repete, ela fica igual. O alto valor aqui era 2, então multiplica a segunda coluna por 2. Então, 2 menos 2 menos 2. Terceira coluna, alto valor 0, então fica tudo 0, tá? Então, dá de forma direta, bem mais fácil. Então, nós podemos dizer que A vezes mudança é mudança vezes D, que resulta nessa matriz aqui, tá bom? O último passo, então, é resolver, né, a inversa da matriz mudança, tá? Eu utilizo esse método aqui, existem outros, tá? Mas aqui fica bem fácil, ó. Como é que eu faço para resolver a matriz inversa? Eu coloco a matriz desejada aqui e coloco a matriz identidade aqui ao lado. E sei que eu tenho que passar a identidade para cá. E depois os resultados que ficarem desse lado são a minha inversa, tá? É um procedimento bem fácil. Sempre lembrando que a gente coloca os dados organizados, cada coluna, uma coluna de cada vez. Então, o primeiro elemento deve ser 1, porque ele deve ser igual a identidade, que começa por 1. Agora, então, nós vamos organizar os elementos abaixo, que deve ser 0 e 0. Para aqui, menos 2, então, eu faço 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, e aqui eu vou obter 0 no lugar do menos 2, né? Então, aqui está a operação que foi realizada. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 2, 0. 2 vezes 1, 2. Com mais 0, 2. 2 vezes 0, 0. Com mais 1, então lá fica 1. 2 vezes 0, 0. Com mais 0, 0. Tá? Então, aqui ficou a resposta da operação. Então, essa linha já está ok, ó, 0, 1, 0. A linha de baixo, nós já temos a coluna com o 0 aqui, beleza. Então, agora nós temos que nos preocupar com essa coluna aqui. Então, aqui deve ser 0 o valor da identidade. Então, o que a gente pode fazer para ele ficar 0? Eu posso diminuir a linha 1 pela linha 2. Aí, eu vou ter 1 menos 1, que vai aparecer o 0 aqui, certo? Então, essa é a operação feita aqui. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0, menos 1, menos 0, menos 1, 1 menos 2 fica menos 1, 0 menos 1, menos 1 e 0 menos 0, 0. Então, a resposta está toda aqui, se vocês forem comparar, tá? Essa já está ok, não precisa fazer nada. E a última, então, nós precisamos que aqui no lugar do menos 1, obtenhamos o 0. Para isso, nós vamos somar a linha 2 com a linha 3, ó. Porque 1 mais menos 1 vai dar 0. Então, 0, 0, 0. 1 mais menos 1, 0. 0 mais 1, 1. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Então, aqui está a resposta de L2 mais L3. Último passo, então, o último elemento que falta modificar é esse menos 1 aqui na primeira linha, que deve ser 0. Para ele ser 0, basta eu somar L1 com L3. Então, 1 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 2, 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Então, aqui eu obtive os elementos todos já. Ficando com a identidade aqui, essa matriz escrita aqui ao lado é a minha inversa. E agora sim, a conclusão do exercício. Apresentei a matriz diagonal, apresentei a matriz mudança
e apresentei a inversa da mudança conforme o exercício solicitava. Bom? Tchau, tchau, então.